Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso culto dominical com uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais este momento, onde podemos aprender algo mais da Tua Santa Palavra, através de lições baseadas nas Escrituras Sagradas. Assim, onde quer que estejamos, te agradecemos nesse momento, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, o texto bíblico base para hoje é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Leiamos. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O tema de hoje para nós é Bíblia, revelação divina. A base da nossa fé certamente é a Bíblia. Ela foi escrita com a finalidade de contar a história da salvação e torná-la disponível para toda a humanidade através dos tempos. Crendo nisso, aceitamos as Sagradas Escrituras, os livros do Antigo e do Novo Testamento, como palavra inspirada por Deus e necessária à salvação. A Bíblia é a fonte de toda a verdade, única e suficiente regra da nossa fé e prática. Assim, minhas irmãs e meus irmãos, que a Bíblia possa ser o livro mais importante da nossa vida. Nada contra lermos outras literaturas, revistas, livros científicos, seculares, se for para nossa edificação, amém. Mas que a Bíblia seja sempre o mais importante para nós, nossa alimentação constante e diária, para nossa meditação e reflexão. Da mesma forma que podemos ler jornais todos os dias e revistas, vamos ler a Bíblia todos os dias. Se não der para ler um capítulo, que leia-se 2, 3 versículos, mas leiamos, honremos esse livro tão importante para nós, que é a Bíblia Sagrada. Fundamento bíblico. Timóteo, jovem pastor, 1 Timóteo 4,12, e companheiro do apóstolo Paulo, chamado por esse de homem de Deus, 1 Timóteo 6,11, é apresentado como seu verdadeiro filho na fé, 1 Timóteo 1,2, e seu representante junto às comunidades de Éfeso, 1 Timóteo 1,3. Temos então este jovem Timóteo, considerado como uma pessoa muito importante, como um homem de Deus, como um companheiro fiel, como um filho na fé de Paulo. Filho de mãe e avó cristãs, segundo Timóteo 1, 3 a 5, recebeu dessas o bom exemplo e testemunho para permanecer na fé em que foi instruído. Certamente elas também foram responsáveis por ensinar-lhe as sagradas letras, segundo Timóteo 3, 14 e 15, o que mais tarde foi aperfeiçoado pela instrução de Paulo. Timóteo aqui, ele teve então duas pessoas muito importantes na sua vida, em sua fé, sua mãe e sua avó, ambas cristãs. E Paulo agora, uma terceira pessoa muito importante na vida dele. É o apóstolo Paulo quem afirma a eficácia das Escrituras, declarando que toda ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, versículo 16. Na Bíblia nós temos princípios muito importantes, princípios cristãos para a nossa vida na face da terra, na sociedade em que vivemos. A Bíblia é o conjunto de livros do Antigo e do Novo Testamento escritos sob a orientação do Espírito Santo. Ao escrever, os autores bíblicos foram influenciados de tal maneira pela ação do Espírito de Deus que seus escritos são ao mesmo tempo a sua própria obra, mas também uma obra de Deus. Embora respeitando a cultura, as limitações, o estilo próprio de cada autor humano, Deus os instruiu a escrever o que ele queria, para que a sua palavra chegasse até nós.
A autoridade da Bíblia repousa no fato de que Deus é o seu autor maior. Nós cremos em Deus como nosso inspirador. Ele tem inspirado os seres humanos no decorrer dos séculos. E a Bíblia, Palavra de Deus, livro sagrado, ele é inspiração divina na vida de seres humanos falhos, imperfeitos e pecadores. Assim, a Bíblia é a mensagem de Deus a nós transmitida, muitas vezes e de muitas maneiras, e que finalmente foi encarnada em Jesus Cristo. Hebreus 1, de 1 a 2. Temos assim o Antigo e o Novo Testamento, que é uma comunhão de eventos, de história, de testemunhos, de servos e servas, e vem concretizar com a revelação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Palavra que ilumina a vida. Segundo as orientações de Paulo a Timóteo, devemos ler e estudar a Bíblia, porque ela nos ensina, repreende, corrige e educa. É uma grande verdade. Devemos ter consciência disso. Quando meditarmos nas palavras, nos ensinos, em tudo que nós lemos na Bíblia, devemos entender que ela traz correção, ensino, repreensão. Ela traz instrução para todos nós. Vejamos, uso útil para o ensino. Ela é útil para o ensino porque nos revela as 3 linhas de desdobramento da história da salvação. O idealizador da salvação, Deus, o caminho da salvação, Jesus Cristo, e o povo herdeiro da salvação, todas as pessoas que nele creem. Assim, é muito importante sabermos que Deus, Ele nos concedeu a salvação em seu Filho Jesus. E serão salvas todas as pessoas que nele crerem e o aceitarem como Senhor e Salvador de suas vidas. Deus criou os seres humanos destinando-os à felicidade, paz e comunhão com Ele. Com o pecado houve a separação entre as criaturas e seu Criador, mas Deus, não conformado com isso, idealizou uma forma de tornar possível a antiga amizade, iniciando a história da salvação. Estendeu sua graça a fim de despertar em seu povo uma resposta manifestada pela fé e pela obediência. Infelizmente, a humanidade resolveu se afastar de Deus, e seguir um caminho independente. O pecado fez isso com ele. Mas Deus, em seu amor, revelado em seu Filho Jesus, nos traz a reconciliação para que possamos viver em comunhão com Ele. Com Jesus manifesta-se a presença de Deus entre nós, indicando-nos ser Ele mesmo o caminho da salvação. Ele ensina em viva voz sobre o amor, a vontade do Pai. Na Bíblia encontramos o registro da sua vida, seus ensinos, sua morte e vitória. Maravilhoso é podermos estudar os evangelhos, estudar a palavra de Deus e conhecer o que Deus tem para nós. E claro que ao estudar e aprender, não devemos nos silenciar, não devemos nos calar, devemos falar, testemunhar. Por meio das Escrituras, descobrimos o grande amor de Deus por toda a humanidade. João 3,6. Por sua graça e misericórdia, Deus perdoa o ser humano pecador, Ele concede a salvação eterna por meio de Jesus Cristo. Romanos 11,17, Efésios 2, 4, 8. Assim, devemos ler a Bíblia enxergando-a como fonte de vida, cuja instrução ilumina o nosso caminho. Salmos 119, 93 e 105. Deus amou a humanidade de tal forma que enviou seu Filho Jesus para salvar toda a humanidade. Entretanto, as pessoas têm o livre-arbítrio de aceitarem essa salvação ou rejeitá-la. Deus não veio com a intenção para manipular as pessoas, nem fazer as pessoas de marionetes ou bonecos. Por isso, deixou o livre-arbítrio. Nós aceitamos Jesus e queremos Ele na nossa vida. E há pessoas que não querem. E por uma das leis da física que diz para toda ação uma reação, sabemos que a proximidade e o afastamento de Deus trazem consequências.
nós queremos a proximidade, queremos Deus na nossa vida. Útil para a repreensão. A repreensão aqui tem um sentido de advertência, de censura, ou seja, é a não aprovação de algo ou alguma prática. As narrativas bíblicas não escondem nem diminuem a intensidade da maldade, dos erros, fraquezas ou fracassos das pessoas. Em toda a Bíblia há constantes repreensões, como a recebida por Caim, Gênesis 4, 9 e 10. Aqui foi revelada por Amós 5, 21 a 24. A lançada por Jesus contra os escribas e fariseus, Mateus 15, 7 a 8. E aqui foi feita a igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, 16, entre outras. Fato é que a Bíblia não esconde os erros, falhas, pecados e transgressões de ninguém. Ela mostra. E devemos aprender com isso. Porque diferente de biografias que são autorizadas ou não, a Bíblia é um livro de autografias autorizadas. Não se esconde os erros de ninguém. Seja de Davi, Salomão ou quem quer que seja, os erros aqui são revelados. Como somos passíveis de cometer os mesmos erros, devido à nossa natureza pecadora, as repreensões registradas na Bíblia são válidas em qualquer tempo. Por isso, a Bíblia continua atual, falando ainda em nosso tempo, as pessoas com atitudes semelhantes às do passado, com índole, tendências e sentimentos parecidos. Ou seja, a Bíblia, como um livro, continua repreendendo, alertando, revelando os pecados, falhas, transgressões, para que as pessoas possam se conscientizar e se corrigirem. Sendo ela útil para a repreensão, devemos lê-la em atitude de oração e humildade, a fim de aceitarmos suas palavras como vindas de Deus para a nossa vida. Todas as pessoas, independentemente do tempo de membresia em uma igreja ou de vivência da fé cristã, precisam se abrir para o arrependimento, a transformação cotidiana do caráter à luz da Bíblia. Não é porque aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, nos arrependemos dos nossos pecados, fizemos a profissão de fé, fomos batizados e congregamos constantemente na igreja, que nos isenta de errar, pecar ou falhar ou transgredir. Infelizmente, como seres humanos falhos e perfeitos pecadores, nós erramos e temos o advogado Jesus para nos perdoar. Assim devemos tomar cuidado com os nossos pecados, que podem ser na inocência, na ignorância ou na consciência. Útil para a correção. A correção é diferente da repreensão. Enquanto a repreensão aponta o erro e não a prova, a correção busca endireitar os caminhos. Tem a finalidade de aperfeiçoar a vida e o caráter. A Bíblia aponta sinais para a correção de rotas. Ao alertar, por exemplo, não julgueis para que não sejais julgados, Mateus 7,1, Jesus tentava recuperar aqueles e aquelas que costumavam fazer juízos temerários de outras pessoas e fez outras advertências. Isso é uma grande verdade. Devemos ter consciência de que nós devemos, com a correção, acertar mais e errar menos. Devemos ser bênçãos na sociedade e no mundo em que vivemos, e não termos um testemunho de vida. Temos aqui algumas advertências de Jesus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, Mateus 6,19. Amar a vossos inimigos, Mateus 5,44. Dar a quem te pede, Mateus 5,42. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, Mateus 6,1. Não andar ansiosos, Mateus 6,25. São instruções de Jesus para nós que devemos nos conscientizar e ter uma reflexão, meditação a respeito, para acertar mais e errar menos. Jesus conhecia o mais íntimo dos seres humanos e se compadecia deles. Percebia o esforço de seus discípulos e discípulas para segui-lo e tê-lo como exemplo. Via também as multidões como ovelhas sem pastor. O mestre sabia que era preciso corrigir as atitudes erradas para nortear a caminhada do crescimento espiritual. Assim, ele continua corrigindo em amor, apontando o novo caminho que nos propôs.
A correção divina não é punição, deve ser encarada como zelo, como preocupação para que não nos afastemos do chamado e propósito de Deus para nós. Apocalipse 3, 19 a 21. Assim, minhas irmãs e meus irmãos, a correção divina não vem para o nosso mal, vem para o nosso bem, para a nossa edificação, mudança, para que possamos ser bênçãos na vida das pessoas e bênçãos na sociedade, no mundo em qual nós vivemos. Deus os ama, e não é porque Ele nos ama que Ele vai deixar de nos corrigir. Ele nos corrige sim. Assim como corrigimos nossos filhos, Deus os corrige, mas para o nosso bem. Útil para a educação na justiça. A justiça de Deus excede a justiça humana. Jesus afirma: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Infelizmente, a justiça humana é corrupta, é falha, é imperfeita. A justiça divina, não. Assim, minhas irmãs e meus irmãos, não vamos nos aborrecer e ficar entristecidos quando sabemos que a justiça humana pende mais para quem tem recursos e não luta tanto para quem não tem recursos, porque a justiça humana não é perfeita. Busquemos a justiça divina. Não vamos fazer justiça com as próprias mãos. Isso é errado. Vamos pedir a Deus que traz a justiça verdadeira e fiel. Mesmo que soframos com injustiças, a justiça vem de Deus. No Sermão do Monte, proferido por Jesus, Mateus 5:7, encontram-se os pilares da ética e da justiça que Deus requer dos seres humanos. A justiça a que ele se refere tem a ver com o favor e a graça de Deus. E se quisermos ser perfeitos e perfeitas como o Pai Celestial, Mateus 5:48, a misericórdia, o amor, o perdão e todo o cumprimento da lei precisam refletir o próprio Deus em nós. Se nós queremos ser bênçãos na face da terra, devemos viver assim, tendo uma vida em que possamos ser pessoas misericordiosas, amorosas, perdoadoras. Precisamos deixar Deus revelar através de nós, para que as pessoas possam sentir que nós temos um comprometimento com Deus. Vivemos em comunhão com Deus e não fazemos o que está sendo feito no mundo. Agir com maldade, com injustiça, não perdoar, mas querer o mal, o dano, buscar vingança. Isso não é de Deus, não é para nós. Quando nos abrimos ao ensino, à repreensão e à correção divinas, alcançamos pela graça de Deus uma postura de quem foi educado para a justiça. É assim que nos tornamos sal da terra e luz do mundo, fazendo a diferença onde estivermos. Mateus 5:13, 16. Deus nos chama para fazer a diferença, para sermos bênçãos, termos um testemunho de vida e não sermos apontados como pessoas que se parecem com cristãos, mas não são. Deus nos quer como, de fato, crentes em Cristo Jesus de fato e não crentes de fachada. Deus deseja que nós tenhamos um testemunho de vida e não um testemunho. Deus nos quer como sal da terra e luz do mundo e não como algo estragado ou como trevas. A Bíblia nos ensina, repreende, corrige e educa na justiça para colaborar com a nossa perfeição e espiritualidade genuínas e nos habilitar à prática de toda a boa obra, segundo Timóteo 2,17. Ela é instrumento que transforma as nossas vidas para que sejamos agentes transformadores no mundo em que vivemos. A Bíblia é muito importante para nós, é um agente de transformação. É um instrumento divino para que possamos ser bênçãos na face da terra e possamos promover as boas novas de Jesus nesse mundo que tanto sofre com guerras, violências, doenças, enfermidades, corrupção, injustiça, exclusão social, marginalização, preconceitos, racismo, xenofobia.
tantas atitudes danosas que têm trazido mal para a humanidade, para os povos, nações, pessoas e famílias. Muita gente sofrendo terrivelmente por causa do afastamento de Deus, por causa do pecado. Conclusão: Timóteo recebeu de seu mestre vários ensinamentos e incentivos para que tivesse uma vida melhor e uma melhor condição espiritual e intelectual na atuação do seu ministério, segundo Timóteo 2,15. De igual forma, somos desafiados e desafiadas a buscar os conselhos de Deus e, por meio deles, enfrentar os desafios do cotidiano. Para isso, a Bíblia deve ser a nossa companhia diária. Minhas irmãs, meus irmãos, é importante que nós possamos ouvir noticiários pelos rádios, pela televisão, pela internet. Lemos jornais, revistas, livros. Entretanto, não devemos ignorar, abandonar, afastar a Bíblia de nós, do nosso convívio. Ela é importante. Infelizmente, a Bíblia tem sido retirada de locais públicos. Infelizmente, a Bíblia tem sido alvo de muitas pessoas. Tem se tornado um livro sem importância, um livro preconceituoso, um livro racista, um livro injusto, um livro corrupto. Muitas pessoas têm visto a Bíblia como um livro que deva ser retirado e queimado e destruído. Infelizmente, as pessoas não conhecem o quanto a Bíblia pode ser importante na transformação social, na mudança de todo o mal que tem acontecido hoje na face da terra. Como ela é importante, porque é palavra inspirada de Deus para a humanidade. Assim, irmãos e irmãs, em nossos lares, possamos ter um momento para conversar sobre a seguinte questão. Aliás, duas questões. A instrução, repreensão, correção e educação promovidas pela palavra de Deus tem agido em seu coração? E se tem agido, de que maneira isso tem acontecido? Minhas irmãs, meus irmãos, se há alguma dúvida, alguma pergunta a respeito desse tema que nós vimos nesse momento, que nós estudamos aqui, uma lição baseada nas Escrituras. Se há alguma dúvida, alguma pergunta sobre esse tema que nós abordamos, intitulado Bíblia como Revelação Divina, se há algo, compartilhe conosco para que possamos tirar as dúvidas juntos e juntas. Que Deus abençoe e assim agradecemos a Deus por esse momento. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, pela escola dominical, por esse momento em que podemos aprender algo mais da Tua Santa Palavra através dessa lição baseada nas Escrituras. Assim, onde quer que estejamos, pedimos que esteja iluminando nossas mentes e corações, nos abençoando para que possamos aprender e colocar em prática. Assim te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus, orando a oração que Ele nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção. E a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja contigo para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Amém.